As freiras medievais, a princípio, poderiam parecer pessoas tranquilas, sem vícios, que buscam levar uma vida saudável e religiosa. No entanto, como qualquer ser humano, elas também caíam em tentações. Da gula à sexualidade proibida, aqui exploramos os 7 pecados carnais das freiras medievais. Então, acomode-se, porque começamos. Comecemos falando da gula. Nos conventos medievais, a austeridade era fundamental, as freiras seguiam jejuns rigorosos com refeições simples e escassas. No entanto, algumas encontravam na gula um pecado secreto, às escondidas, se entregavam a pequenos banquetes noturnos, aproveitando doces, frutas exóticas ou vinho, alimentos proibidos que obtinham através de familiares ou servos do convento. Essas freiras criavam despensas privadas onde armazenavam esses manjares, rompendo o voto de humildade e mortificação. Consumir tais delícias na escuridão não apenas desafiava as regras do convento, mas também oferecia um prazer proibido, uma rebelião silenciosa contra a rigidez da vida monástica. Ser descobertas podia significar severas penitências, embora muitas conseguissem manter seus segredos com astúcia e influências. Sigamos com o amor proibido. Nos conventos medievais, o voto de castidade era sagrado, mas o coração humano às vezes não obedecia às regras impostas. Algumas freiras, isoladas do mundo exterior, caíam no pecado do amor proibido, fosse com outras irmãs ou mesmo com padres que visitavam o convento. Esses romances clandestinos rompiam não apenas seus votos, mas também as estritas normas da Igreja, que castigava severamente qualquer indício de afeto carnal. As cartas secretas, os encontros rápidos nos jardins ou os olhares furtivos durante as missas tornavam-se a única forma de manter vivo o fogo de uma paixão condenada. Se fossem descobertas, as consequências poderiam ser devastadoras, desde duras penitências e isolamento, até a expulsão do convento. No entanto, algumas freiras estavam dispostas a arriscar tudo, deixando que o desejo superasse as proibições, ainda que fosse apenas por breves e intensos momentos. Sigamos com a tentação do poder e da ambição. Mas antes, se ainda não fez, não hesite em nos apoiar com um gostei e uma inscrição. Obrigado! No ambiente fechado dos conventos medievais, o poder e a influência não estavam reservados apenas à alta hierarquia eclesiástica. Algumas freiras, especialmente em conventos importantes, sucumbiam à tentação da ambição. Essas mulheres se envolviam em intrigas políticas, acumulavam riquezas e administravam vastas terras, desafiando o ideal de humildade e obediência. Através de manobras astutas e alianças estratégicas, conseguiam consolidar seu poder, usando sua posição para obter favores e assegurar influências. Às vezes, suas decisões afetavam não apenas a vida dentro do convento, mas também a política local e regional. Esse desejo de controle e status, escondido sob uma fachada de devoção religiosa, tornava-se um pecado em si, oposto à vida simples e dedicada que a vida monástica deveria representar. A ambição era uma rebelião silenciosa contra o ideal de pureza espiritual. Sigamos agora com a curiosidade erudita. Em uma época em que o conhecimento estava restrito a textos religiosos, algumas freiras se aventuravam além dos limites estabelecidos. Apesar das proibições, buscavam e liam livros de filosofia, ciência ou mesmo literatura secular. Essa busca por saber, embora parecesse inocente, era vista como uma transgressão. A curiosidade por temas considerados profanos ou questionáveis desafiava a estrita vigilância da Igreja e a tradição monástica. Essas freiras frequentemente escondiam seus textos proibidos, pois a simples posse desses livros podia resultar em severas reprimendas. Elas eram acusadas de desviar sua atenção do verdadeiro propósito da vida monástica, a devoção e a oração. A ambição de expandir seu conhecimento tornava-se um pecado, pois ameaçava desviar o foco da espiritualidade para interesses mundanos. Passemos agora ao prazer da vaidade.
Embora a vida monástica ditasse modéstia e simplicidade, algumas freiras caíam no pecado da vaidade. Secretamente, preocupavam-se com sua aparência, escondendo espelhos, perfumes e objetos de luxo em suas celas, apesar das estritas regras que proibiam qualquer exibição de beleza pessoal. Essas freiras buscavam maneiras de se embelezar e se destacar, frequentemente em privado. O desejo de serem admiradas, mesmo em um contexto tão austero, refletia uma rebelião contra as normas de humildade. A preocupação excessiva com a aparência e a busca de prazer estético eram vistas como uma forma de egoísmo e autossuficiência, contrária ao ideal de pureza espiritual. A vaidade tornava-se um pecado que ameaçava desviar o foco da verdadeira devoção. E agora, falemos da bruxaria e superstição. Apesar do fervor religioso, algumas freiras eram acusadas de praticar bruxaria ou de incorrer em superstições pagãs. Esse pecado se manifestava na busca de amuletos, rituais proibidos e crenças que desafiavam a ortodoxia cristã. Em um ambiente onde o conhecimento místico e a magia eram temidos, as práticas esotéricas eram vistas como uma grave transgressão. As freiras acusadas de tais práticas frequentemente enfrentavam severos castigos, que poderiam incluir torturas ou excomunhão. A bruxaria e a superstição representavam um desafio à fé cristã pura, colocando em risco tanto a estabilidade da comunidade quanto a salvação pessoal. Esse pecado refletia um desejo de poder sobrenatural e um desvio da fé pura e simples. E finalizemos o vídeo com a ânsia de liberdade. A vida no convento estava cheia de restrições, e algumas freiras ansiavam escapar dessas limitações. O desejo de liberdade se manifestava em tentativas de fuga ou em cartas secretas, suplicando pela liberação dos votos. Esse pecado era uma expressão de descontentamento com a vida monástica e um anseio de autonomia pessoal. A ânsia de liberdade podia levar a atos de desobediência, como escapar do convento em busca de uma vida mais livre ou se rebelar contra as normas estabelecidas. As freiras que desejavam romper com sua vida monástica enfrentavam duras consequências, mas sua ânsia de viver fora das rígidas regras do convento mostrava um profundo conflito interno entre a liberdade pessoal e o dever espiritual. E bem, pessoal, isso é tudo por hoje. O que acharam desses pecados carnais das freiras medievais? Sem dúvida, não eram tão santas como poderiam parecer. Enfim, se gostaram do vídeo, não hesitem em nos apoiar com um gostei e uma inscrição. Além disso, convidamos vocês a visitar nosso canal para mais histórias escondidas. Obrigado e até a próxima!